Paz do Senhor, como vai você, meu querido irmão, minha querida irmã, professor da escola dominical, aluno da escola dominical, e você que também tem assistido essas aulas, esses comentários, que Deus lhe abençoe. Fico muito feliz por você estar me ouvindo nesse momento e eu espero contribuir de alguma forma para o seu amadurecimento espiritual e ajudá-lo também um pouquinho na compreensão dessas aulas, que são edificantes porque traz para nós ensinos maravilhosos acerca da palavra de Deus. Nós vamos agora comentar a lição de número 7 do dia 15 de maio de 2016, a lição que tem por título A Vida Segundo o Espírito. Essa sequência que o comentarista da lição está trazendo, propôs a trazer, e hoje então nós vamos trabalhar o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos e tratando da vida segundo o Espírito. O textuário diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. A verdade prática, viver segundo o Espírito Santo, significa estar sob o seu domínio e seguir as suas orientações. Texto bíblico básico, Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 17. O objetivo principal desta lição, o objetivo geral, é mostrar que aqueles que pela fé em Jesus Cristo foram salvos pela graça, precisam viver segundo o Espírito Santo. Os tópicos da lição, bem divididos aqui em 3 tópicos. O primeiro tópico, a vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. O segundo, a vida no Espírito pressupõe oposição à natureza adâmica. E o terceiro, a vida no Espírito pressupõe oposição entre a nova ordem e a antiga. Então, no capítulo 7, nós vimos sobre a lei, a carne e o Espírito, e agora nós vamos então falar da vida segundo o Espírito. Eu diria que esse capítulo 8 da Epístola aos Romanos é o capítulo da ressurreição do crente, porque a partir desse momento, dessa nova vida em Cristo Jesus, ele passa a viver então segundo o Espírito, ou de acordo com o Espírito. E é isso que se propõe a lição. Eu quero abordar alguns aspectos com relação a esse viver segundo o Espírito, abrangendo primeiramente o aspecto passado da nossa vida. Porque nós já estudamos isso, mas como no capítulo 8 existe uma expressão aqui muito forte e que é importante, merece a nossa atenção, é daqui que eu quero partir, envolvendo, portanto, em primeiro lugar, o aspecto do que ocorreu para nós no passado, ou do que ocorreu conosco no passado, através da nossa salvação em Cristo, a nossa justificação e a nossa morte com Cristo. Primeiro aspecto, o aspecto passado. E no capítulo 8, no versículo 2 desse capítulo, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou, ou seja, uma coisa que aconteceu no passado. Eu fui livre da lei do pecado e da morte, que é um assunto que foi estudado na lição anterior, aquela lei que nos prendia, aquela situação, aquele poder do pecado herdado de Adão, aquela lei que dominava a nossa vida, controlava, nos subjugava. O texto é claro: pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Então, em Adão existia a lei do pecado e da morte. Em Cristo existe a lei do Espírito de vida. É interessante observar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus.
em Cristo, para diferenciar da lei do pecado e da morte em Adão. Então, em Cristo, e pela salvação em Cristo, e pela nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, nós fomos livres. O texto é claro, me livrou, eu fui livre. Nós fomos livres da lei do pecado e da morte. Ou seja, a cela se abriu e nós saímos. Saímos de uma prisão, que era a lei do pecado e da morte. Mas agora estamos, portanto, debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, primeiro aspecto que nós devemos enfatizar é justamente o que ocorreu no passado, uma coisa que já passou. Nós já fomos livres e estamos agora debaixo de uma nova lei, que é a lei do Espírito de vida. Daí então, agora o aspecto presente. Passado, já fomos livres. Agora o aspecto presente, que é viver nessa lei. E para isso eu quero usar justamente o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, para ver as características e as marcas dessa vida segundo o Espírito. O que quer dizer viver segundo o Espírito? O que representa viver segundo o Espírito, à luz do que Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos? Primeira coisa está no verso 1, quando ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há. Agora nenhuma condenação há. Por que agora? Porque antes havia condenação. Porque antes estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Debaixo dessa lei existe uma condenação. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte e também me livrou da condenação. Porque já que eu saí daquela prisão, a lei do pecado e da morte é como se, além de estar preso, estava no corredor da morte. Era o próximo a ser morto, a sentença de morte. Fomos livres de tudo aquilo e, portanto, a sentença também foi completamente retirada. Acabou a sentença. Saímos livres da prisão e não temos mais sobre nós a sentença de morte. Então agora, debaixo dessa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, temos essa marca, temos essa realidade: nenhuma condenação há. Veja que coisa linda que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não tem condenação. A lei do pecado e da morte tem condenação. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então esse momento presente, essa vida no Espírito, não há condenação. Por isso que é importante a gente entender essa verdade, viver essa realidade, para não aceitar qualquer que sejam as artimanhas do inimigo de lançar na nossa mente, na nossa consciência, qualquer acusação de condenação, porque não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, debaixo dessa lei. Outro aspecto presente do viver debaixo da lei, ou segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Paulo fala sobre isso no versículo 4, quando ele diz: porque a justiça da lei, ou para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Outro aspecto importante do viver segundo o Espírito é que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembrando sempre que a lei do pecado e da morte, de Adão, em Adão, prevalecia justamente a carne. Os desejos, os sentimentos, a natureza caída. A carne representa viver de acordo com a natureza caída. Então, essa era a situação. Carne, pecado, morte, lei escravizante, mas uma vez libertos,
libertos de tudo isso, livres de tudo isso, porque morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo, agora, no presente, andamos segundo o Espírito e não andamos segundo a carne. Ou seja, o que rege a vida do cristão, do salvo, é o Espírito Santo. Não são mais aqueles prazeres carnais, a vida no pecado. O estilo de vida mudou. Não é uma vida mais regida pelos seus desejos, pelas suas cobiças, pelas suas paixões, pelo desejo de pecar. Mas é a vida guiada, regida pelo Espírito Santo de Deus. Então, um novo foco, um novo objetivo, uma nova razão, uma nova motivação, um novo impulso que nos conduz agora para andarmos. O andar significa o nosso testemunho cristão. Então, uma vez livres por Cristo, nós temos uma vida e somos guiados pelo Espírito Santo para viver uma vida que realmente glorifica a Deus e manifesta a santidade, que é o alvo da vida do cristão. Outro aspecto presente do momento de viver segundo o Espírito está no verso 5, quando Paulo diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, inclinar-se, ou seja, buscar, desejar, se empenhar, se envolver com as coisas do Espírito. Então a inclinação do salvo é uma inclinação para as coisas de Deus, para as coisas santas, para as coisas puras, para as coisas verdadeiras, para as coisas do Espírito. Essa é a inclinação. E não é uma coisa forçada, não é uma coisa obrigada, é um desejo interior. Quem é salvo, ele tem desejo verdadeiro pelas coisas de Deus. Não precisa ninguém ficar dizendo para ele: olha, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Não. Embora sejam importantes as orientações que recebemos através da liderança, é importante entendermos que antes de qualquer exortação vinda de um líder espiritual, o verdadeiro salvo ele já se inclina para as coisas que são de Deus, porque ele tem o Espírito Santo que move o seu coração de tal maneira a buscar as coisas que glorificam a Deus. Continuando aqui, outro aspecto de viver segundo o Espírito está no verso 9, quando Paulo diz que o Espírito de Deus habita em vós. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Essa é a nossa posição hoje. Na carne estávamos antigamente, agora estamos livres. Não estamos na carne mais. Estamos no Espírito. E estar no Espírito indica que o Espírito de Deus habita em nós. Somos morada do Espírito Santo. Não é isso que Paulo explica aos Coríntios também? Quando ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos comprados por bom preço e devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a habitação do Espírito é outra marca daquele que vive segundo o Espírito, porque o próprio Espírito habita conosco, em nós, habita em nós. Porque foi uma promessa de Jesus, que o Espírito Santo, ele estaria convosco, disse Jesus, e habitará convosco. Ele disse isso aos discípulos e, evidentemente, a toda a sua igreja, porque o Espírito Santo, ele opera no meio da igreja, mas ele habita em cada crente também. Então é outra marca, outra característica do viver segundo o Espírito, é ter a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem fazer uma visita no crente, depois vai embora. Ah, hoje eu senti o Espírito Santo. Amanhã eu posso levantar e dizer: não estou sentindo o Espírito Santo. Tem nada a ver com os nossos sentimentos. Nós temos que crer no que a Bíblia diz, porque é uma verdade de Deus. O Espírito Santo habita, ele faz morada no crente. Ele já está no crente que vive essa nova vida
segundo o Espírito Santo. Então, a habitação do Espírito de Deus. Isso traz para nós uma alegria muito grande, mas traz para nós também uma responsabilidade imensa. Devemos refletir e pensar sobre a nossa grande responsabilidade de ter o Espírito Santo conosco. Devemos tomar muito cuidado a forma que vivemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, como nos comportamos, porque nós temos Deus em nós. Isso é uma coisa para refletir, é uma coisa para se pensar. Viver segundo o Espírito é ter Deus na vida, é ter o Espírito Santo conosco em todo e qualquer momento. E no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É outra marca de viver segundo o Espírito. O corpo morto e o Espírito vive. Ou seja, quem domina não é o pecado nos nossos membros, porque consideramos isso morto. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, esse morrer do nosso corpo, é claro que não é físico, mas é você, como salvo, você que vive segundo o Espírito, você considera o seu corpo não mais como um instrumento do pecado. Está morto para o pecado. Está morto para o pecado. O pecado já não atrai mais. O pecado já não domina mais. O pecado já não lhe usa mais. Não usa o seu corpo mais como um instrumento. Você não é mais uma ferramenta. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo, o corpo do crente, não é mais um instrumento para o diabo usar ou para o pecado usar. Não é mais um instrumento para o pecado usar. Por quê? Porque o corpo está morto para o pecado, para a carne. Nós devemos considerar isso e entender que o Espírito Santo que habita em nós é esse poder vivificador no Espírito. Por isso que Paulo diz que o Espírito vive por causa da justiça. Justiça de quem? Justiça de Cristo, justiça de Deus, imputada a nós na justificação. Essa justiça de Cristo, esse poder do Espírito Santo que habita em nós, faz o Espírito prevalecer. O Espírito está vivo e o corpo está morto. Ou seja, vivemos para glorificar a Deus no Espírito e no corpo, que já não é mais um instrumento do pecado, já não é mais um joguete na mão de Satanás, na mão do pecado. Já não, nosso corpo não é um instrumento imundo, sujo, mas é agora um instrumento que o Espírito Santo usa para a glória de Deus. Não é? Continuando aqui, outro aspecto da vida segundo o Espírito está no verso 13, sempre no capítulo 8 de Romanos, que é da onde foi tirada a lição. O versículo 13, Paulo continua falando sobre essa morte do corpo e a vida do Espírito, porque ele disse: pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está vendo? É o que eu acabei de falar. Não é uma morte física do corpo, é evidente que não é, mas é um entendimento espiritual, uma compreensão espiritual que o salvo tem, que agora ele não pertence mais ao pecado. Por isso que Paulo diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou seja, existe essa participação do crente nesse processo todo. Deus faz, evidentemente, esse poder, essa ação de Deus, tudo. Mas nós temos que entender que se nós não crermos e não colocarmos em prática esses princípios que em nós existem, nós não vamos jamais ver esse poder da ressurreição de Cristo, esse poder do Espírito em nossa vida. É como se alguém dissesse para colocasse uma chave na sua mão de um carro, o carro tem que estar cheio, está tudo em ordem, os pneus estão tudo em ordem, o carro é muito bom, e a pessoa colocasse essa chave na sua mão para você pegar o carro e você viajar, ir para qualquer lugar. E você simplesmente pegar a chave, colocar numa gaveta e não fazer uso do carro. Vai adiantar alguma coisa o carro para você? A chave está na sua mão, mas você não vai usar o carro, então não vai ter valor nenhum. Só vai ter valor se você pegar a chave, entrar no carro, ligar, dar a partida e tocar a sua viagem para frente. Aí o carro te serviu.
Então Deus, Ele fez tudo, Ele já te deu o Espírito Santo, Ele já te justificou em Cristo, já te colocou debaixo de uma nova lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Agora, qual é a sua parte? Fazer com que tudo isso opere efetivamente na sua vida, que Deus opere isso tudo na sua vida, mas você tem que entender que você tem que mortificar por esse poder, você tem que pôr em prática esse poder e mortificar as obras do corpo, ou seja, viver uma vida longe do pecado, viver uma vida sem a prática costumaz, persistente do pecado. É claro que a gente entende que não há homem que não peque, mas a prática constante, persistente do pecado, o crente não vive no pecado. Então, essa mortificação ela é diária, é uma consagração a Deus continuada e uma separação do pecado também continuada, dia após dia. É isso que significa santificação. Continuando, o apóstolo diz no verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, outra marca de viver segundo o Espírito, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós lemos há pouco que uma das marcas também é ter o Espírito habitando. Se ele habita, ele guia. O Espírito Santo guia o cristão. Como ele faz isso? Ele faz de acordo com a santa palavra de Deus, com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele guia o crente. É claro que esse guiar não quer dizer que você vai ficar ouvindo voz, que alguém vai ter que ficar profetizando para você o tempo todo. Não. O trabalhar do Espírito na vida de cada pessoa é algo extraordinário, maravilhoso. Ele trabalha de forma individual, não é? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o guiado pelo Espírito Santo de Deus é você perceber que você tem um dono. É você saber que você mesmo não comanda a sua vida, mas você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que é o seu Senhor, e o Espírito de Cristo, então, lhe guia. O Espírito de Deus lhe dirige. Uma vez que você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Porque nós éramos guiados pelos nossos pais, orientados pelos nossos pais. Toda criança precisa da orientação e da direção do pai. Não é isso? E essa orientação acontece das mais diversas formas. Da mesma maneira, o Espírito Santo também, ele guia o crente, orienta o crente, dirige a vida do crente, de tal maneira a que esse crente, esse salvo, glorifique a Deus e possa viver uma vida realmente plena na presença de Deus. Versículo 15, Paulo diz: recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Outra característica de viver segundo o Espírito é que nós somos filhos de Deus. Libertos da lei do pecado e da morte, debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, porque agora nós somos filhos. Antigamente éramos escravos do pecado. Hoje somos filhos por adoção e podemos chamar Deus de Pai. Versículo 16, o apóstolo diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A adoção testificada pelo Espírito Santo que habita, pelo Espírito Santo que guia e pelo Espírito que testifica. Então veja a predominância do Espírito na vida do salvo. Ele habita, ele guia, ele dirige e ele intercede. Ele intercede. Está no versículo 26 do capítulo 8. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Além disso, Paulo diz no verso 26 também, que é outra marca do cristão, é que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, ou seja, as nossas limitações, as nossas impossibilidades, as nossas debilidades. Fraqueza aqui não entenda como pecado, não. Mas é a nossa limitação humana, a nossa fraqueza humana, esse vaso de barro, frágil, não é? Limitado, mas que o Espírito habita. Por isso que Paulo disse, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós temos esse tesouro maravilhoso que é o Espírito. E ele habita em nós. Então a vida segundo o Espírito é uma vida onde todas essas ações benditas que o apóstolo Paulo cita no capítulo 8, elas são
notáveis, elas são visíveis, sentidas, perceptíveis na vida do salvo. Então, o salvo tem o testemunho do Espírito no seu coração, tem a habitação do Espírito, tem a direção do Espírito, tem a intercessão do Espírito, que é algo maravilhoso, glorioso. Por isso que Judas disse lá na sua epístola, orar no Espírito Santo, ou seja, orar com a ajuda do Espírito de Deus, orar de acordo, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é um mistério maravilhoso, um mistério glorioso, mas quem é espiritual entende esse mistério. O homem carnal, o natural, não compreende as coisas de Deus porque elas parecem loucura, mas o espiritual discerne bem tudo. Então você percebe que a vida no Espírito é uma vida predominada pelas ações benditas do Espírito Santo de Deus. E nossa parte? Mortificar. Não nos dar ao pecado, mas nos submeter a essa regência bendita do Espírito Santo de Deus. Então Paulo diz no verso 17, que já que nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então é essa outra característica, herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Coisa maravilhosa. Somos já herdeiros. Então, isso aqui é um aspecto também que nos faz pensar naquilo que nós vamos receber lá na frente. Vamos receber lá na frente uma herança. Eu falei sobre o aspecto passado, eu queria enfatizar essa lição, você se lembra no início do nosso comentário, que eu falei de um aspecto passado, que foi o fato de sermos livres da lei do pecado e da morte. O aspecto presente da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o aspecto presente de viver segundo o Espírito, que eu estou citando aqui, que é tudo isso que Paulo está falando, mas tem o aspecto futuro também. E entre uma das características desse aspecto futuro é que aqueles que vivem debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus herdarão com Cristo. Herdarão. Você já parou para pensar no que é isso? Você já parou para imaginar o que é herdar com Cristo? Que coisa linda. Que Deus seja louvado. Que Deus seja glorificado por essas bênçãos maravilhosas que Ele preparou para todos nós. Mas tem uma coisa no versículo 17 que é importante notarmos. Porque Paulo diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Padecemos. Aí entra uma coisa que é importante entender sobre a vida do Espírito, segundo o Espírito. É que aquele que vive segundo o Espírito, ele suporta os sofrimentos, ele suporta as aflições, ele suporta as lutas com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, ou seja, com Cristo nós padecemos. Então toda luta, toda dificuldade, toda oposição que vem sobre a sua vida, porque você é um cristão, você está padecendo com isso, por ser cristão, então você entenda que quem vive segundo o Espírito suporta todas as lutas que ele passa por viver segundo o Espírito e por seguir a Cristo. Paulo diz no verso 23 que nós temos as primícias do Espírito, ou seja, os primeiros frutos, as prioridades do Espírito Santo. Diz que Cristo é as primícias dos que dormem, que foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Então, as primeiras coisas. Nós crentes, nós salvos, nós temos as primícias do Espírito. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para a sua vida, ser uma vida vitoriosa e de poder, você já tem, porque você tem as primícias do Espírito na sua vida. Já disse que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, no versículo 26. O Espírito intercede por nós. Tudo isso são marcas de quem vive segundo o Espírito. E no versículo 28 é como se Paulo fizesse uma conclusão. Ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, viver segundo o Espírito é entender que todas as coisas contribuem. Todas. Todas as coisas contribuem para o meu bem, para o teu bem, porque nós amamos a Deus. Perceba, amamos a Deus. Viver segundo o Espírito é viver uma vida de relacionamento amoroso com Deus. Um relacionamento, portanto, que nos faz amar a Deus. Quando eu estou sob o domínio do Espírito,
eu amo a Deus. Eu cumpro, portanto, o grande mandamento de amar a Deus. E para concluir, eu citei aqui o aspecto futuro, porque a lei, nós usamos eu citei aqui o aspecto passado, que fomos livres, Romanos 8:2, livres da lei do pecado e da morte, já aconteceu. Falei aqui vários aspectos, várias marcas de viver segundo o Espírito, e agora, que é fatos presentes, né? Marcas presentes que acontecem exatamente agora na nossa vida, e por fim tem o aspecto futuro também. E o aspecto futuro eu já citei um deles, que é ser herdeiro. Um dia nós vamos herdar. Que coisa linda, né? Herdar com Cristo. Mas tem mais aqui. No verso 18, Paulo diz: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Outra coisa de quem vive segundo o Espírito, no sentido futuro, escatológico da coisa, é que, além de herdar com Cristo, nós participaremos da glória. Não apenas participaremos, mas essa glória será revelada em nós. Será revelada em nós. Quando é que essa glória vai ser revelada? No dia da redenção do nosso corpo. Paulo fala no versículo 19 desse capítulo 8, ele fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. E no versículo 23, ele fala da redenção do nosso corpo. O apóstolo João disse lá na sua carta, no capítulo 3, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, hoje esse corpo que é considerado morto ou para o pecado, esse corpo que nós mortificamos para o pecado, para não ser mais um instrumento do pecado, mas ser um instrumento para a glória de Deus, esse corpo vai passar pela redenção. A redenção do corpo ainda não aconteceu, ela vai acontecer. No dia que ocorrer essa redenção do corpo, quando na consumação de todas as coisas, então nesse tempo nós teremos a glória manifestada em nós, a manifestação física, total, plena dos filhos de Deus, a manifestação completamente visível num corpo que recebeu finalmente a redenção. Então, querido, que coisa linda. Quando você olha para o passado, você vê que você foi livre. Quando você olha para o presente, você vê as marcas dessa predominância do Espírito na sua vida. E quando você olha para o futuro, você vê uma redenção futura que vai acontecer no seu corpo e a glória que você vai participar dela, porque você vive uma nova vida, você vive uma vida segundo o Espírito. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que você possa continuar vivendo para a glória de Deus.